Olá, adolescentes, jovens, pais, assessores, acolho novamente todos vocês. Nesse segundo momento, vamos então nos ater ao processo de discernimento, também de forma bem objetiva. Para isso, tomo como uma referência o Dicionário de Orientação Vocacional, verbete discernimento vocacional. O autor, ele, para escrever o seu verbete, tem como inspiração Santo Inácio de Loyola. Algo bem interessante que tirei do texto são 2 itinerários. Um itinerário de preparação para o discernimento. E um segundo itinerário propriamente de discernimento para a vontade de Deus. 2 momentos. Um momento nos prepara para iniciar o discernimento. O segundo momento é o próprio processo de discernimento. No primeiro itinerário, vamos destacar 4 aspectos. Primeiro, tomarmos consciência de que fomos criados por Deus por amor, para o amor e para a eternidade. Sempre partimos de um projeto de amor de Deus. E é preciso que a pessoa, ela tome consciência de que é amada por Deus. Esse é o início de qualquer processo no cristianismo. Não temos como, no cristianismo, pensar um início que não seja fazer com que a pessoa não só saiba, mas que a pessoa perceba que ela é amada e ela é profundamente amada por Deus. E esse amor de Deus quer conduzi-la a uma comunhão, não só na terra, mas no céu e na eternidade. Esse é o primeiro momento da preparação. O segundo momento é o momento, então, da purificação. A pessoa que se sente amada vai surgindo como que espontaneamente no seu interior o desejo de querer corresponder a Deus. E essa correspondência vai se dar na luta contra o pecado. Começa na luta contra o pecado. Ela vai entender que o pecado fere esse amor. E ela, querendo corresponder, precisa então não mais ferir a esse Deus que tanto nos ama. Então, vencer os pecados, tantos afetos desordenados que temos, vícios que são adquiridos. Por quê? E por que não dizer ainda, nesse momento, começar a crescer nas virtudes? Segundo momento, o momento da purificação. Terceiro, contemplamos o amor de Deus. Começamos a vencer aquilo que fere a Deus, que é o pecado. Começamos a crescer em algumas virtudes. E agora vamos, então, começar a nutrir a familiaridade com Deus por meio da oração. Oração que nos coloca em comunhão com Deus e faz com que possamos experimentar de forma gradativa, mas constante, confiança, liberdade e o próprio amor a Deus e ao próximo. Esse é o terceiro momento. Momento de intensificar a vida de oração. Quarto aspecto, abertura ao querer de Deus. Querer o querer de Deus. Esse caminho todo é um caminho de conversão, pode perceber. Me reconheço amado, luto contra os pecados, adquiro virtudes, vou crescendo na comunhão com Deus por meio da oração, e então vou entendendo que preciso me abrir à vontade de Deus em minha vida. Porque esse que me ama tanto, que me criou, sabe o que é melhor para mim mesmo. Sabe o que vai realmente me tornar feliz na terra e no céu. Então, começo a me abrir ao querer de Deus. Isso tudo, que repito, é um caminho de conversão, precisa ter o mínimo de avanço, o mínimo de maturidade,
para termos a capacidade de estabelecer um processo de discernimento. Destaca uma frase do autor que diz assim: se não houver uma genuína liberdade em relação a tudo e uma abertura a Deus, toda a escolha fica viciada. E podemos partir para outros autores, e o ponto da liberdade vai continuar sendo um ponto fundamental. A pessoa que não é livre, ela não consegue fazer a vontade de Deus. Ela não consegue acertar o seu caminho vocacional. As pessoas pensam que liberdade é fazer o que querem, mas muitas vezes liberdade é fazer o que não quer. Isso é liberdade, muitas vezes, é ser capaz de fazer aquilo que não quer, de fazer aquilo que é importante, de fazer aquilo que é mais importante. Isso é autenticamente ser livre. Trilhados esses 4 pontos de preparação, vamos aos pontos do discernimento, o itinerário de discernimento. E vários aspectos precisam ser contemplados e somados para avançarmos na montagem de um quebra-cabeça que, no fim, revelará a vontade de Deus para o vocacionado. Novamente, trago 4 aspectos, mas não é um ou outro. É conjugar todos esses fatores para que o quebra-cabeça possa ir sendo montado pouco a pouco. Primeiro aspecto: avaliar as aptidões e habilidades. Elas constituem a vontade de Deus impressa na vida de cada pessoa. Lembremos, Deus cria, chama a uma vocação e capacita cada um para a vocação que Ele chama. Quando começamos a olhar, então, as habilidades, as aptidões, elas já vão, então, direcionando também as pessoas para a vontade de Deus, para uma determinada missão. E depois, então, ao longo da vida, Deus vai como que nos despertando para tomarmos consciência de que essas aptidões, elas apontam para uma vocação. Segundo aspecto, a história. Com suas situações, encontros, experiências, acontecimentos pessoais, familiares, sociais, realidades que marcam a vida de modo positivo ou negativo. Tudo na nossa história revela a vontade de Deus ou aponta para a vontade de Deus. Podemos e devemos, no processo de discernimento, fazer uma releitura de nossa história e, nessa releitura, tentar perceber todos os fatos apontando para a vontade de Deus. Terceira realidade nesse itinerário, as motivações, direcionando nossa atenção para a eternidade e não permitindo que aquilo que é terreno justifique e determine nossa opção de vida. O que é terreno tem sua importância, claro que tem, mas não pode ser o fator determinante para a nossa vocação, para a vontade de Deus na nossa vida. Aquilo que é eterno deve ter uma importância maior na nossa vida. Isso é um desafio. Não há dúvidas, é um desafio. Quarto aspecto, a oração. E oração como diálogo com Deus, no qual apresentamos a Deus nosso desejo de corresponder à sua vontade. Oração por meio da qual pedimos de forma insistente a Deus: Deus, me mostre minha vocação, revela a tua vontade em minha vida. E ainda na oração buscamos entender nossa história e a presença de Deus na nossa história. Habilidades, a história de vida, as motivações e também a oração. Aqui temos um itinerário
para o caminho de discernimento vocacional. A vida não para fazermos discernimento. A vida continua. Você que estuda, faz o ensino médio, ou ainda antes, você que está na faculdade, você que já é profissional formado, na sua vida cotidiana, esse processo de discernimento tem que acontecer. Afinal de contas, Jesus passou chamando os apóstolos também no seu ambiente de trabalho, também em meio à sua vida cotidiana. Então, não para a sua vida cotidiana, mas faz com que na sua vida você consiga estar preparado por meio do reconhecimento do amor a Deus, desejo de amá-lo, da purificação da sua vida, purificação dos pecados, de crescer na familiaridade com Deus, confiança, liberdade, abertura ao querer de Deus e, como falamos agora no itinerário, observar suas habilidades, aptidões, reler sua história, rever suas motivações e, na oração, trazer o tema do discernimento. Que Deus te abençoe e que te ajude nesse processo. Que a vontade de Deus seja a realidade mais importante na tua vida. Que nada seja mais buscado na tua vida do que entender e cumprir a vontade de Deus. Deus te abençoe nesse processo.